Características gerais de motores. Outro parâmetro que nós vamos especificar na hora de escolher um motor é o regime de serviço. O regime de serviço nos diz muito sobre como que o motor funciona. Se ele liga durante o dia e desliga à noite, se ele liga durante o dia e fica ligando e desligando no intervalo de 1 hora, ou ele liga e desliga em intervalos indefinidos, e assim por diante. Ou seja, o regime de serviço é definido como a regularidade de carga que o motor é submetido. Existem situações em que o motor, durante seu ciclo de trabalho, fica efetivamente desligado. Novamente, nem sempre a gente liga um motor, ele fica ligado durante o dia inteiro ou por vários dias. Pode ser que o motor fique num regime de liga e desliga, ou liga, fica um tempo desligado e de repente liga de novo. A NBR 7094 padroniza 10 diferentes regimes de serviço. Evidentemente, eles não traduzem todas as situações reais que nós temos na prática. O que nós vamos fazer é sempre aproximar uma das situações padronizadas que seja mais severa do que a real. Vamos ver aqui a tabela dos regimes de serviço e entender cada um deles. O primeiro deles aqui, o regime de serviço S1, é um regime contínuo, ou seja, é um regime que você liga o motor, ele fica ligado lá por tempo indeterminado, fica vários dias, vários meses ligado. S2, a gente pode até aproximar, que é um regime aqui que diz que o motor fica sempre ligado. S2 já é um regime de tempo limitado, ou seja, é um regime que você liga, depois de um tempo desliga, digamos, você liga durante o dia e desliga à noite. O regime de serviço S3 é um regime intermitente periódico, ou seja, é um regime de liga e desliga, periódico aí, de tempos em tempos ele liga, depois desliga. S4 é um regime intermitente periódico com partida, ou seja, toda vez que o motor for ligar, nesse liga e desliga que ele está funcionando, existe aí um tipo de partida, que é um assunto que nós vamos ver mais adiante na nossa disciplina. S5 é regime intermitente periódico com frenagem elétrica, ou seja, no momento que a gente vai parar o motor, existe aqui uma técnica que se chama frenagem elétrica, que consiste em aplicar uma corrente DC no motor de indução, por exemplo, para ele frear de forma rápida e segura. O S6 é o regime de funcionamento contínuo periódico com carga intermitente, ou seja, o regime é contínuo, ou seja, o motor está ligado a uma determinada velocidade, está aplicada uma certa tensão, isso não vai mudar, mas a carga fica mudando, ou seja, a carga mecânica acoplada ao motor fica mudando, é uma carga intermitente. S7, regime de funcionamento contínuo periódico com frenagem elétrica. Neste caso, nós temos uma coisa semelhante ao S6, só que novamente usando a frenagem. O S8 é um regime de funcionamento contínuo periódico com mudanças de carga e velocidade. Ou seja, o motor também está no modo contínuo, periódico, né? Liga e desliga, intervalos de tempo, e quando está ligado, acontece mudança de carga e também de velocidade. O S9 é um regime com variações não periódicas de carga e velocidade, ou seja, está tendo inclusão de carga, mudança de velocidade em intervalos não determinados, ou seja, não periódico. Pode acontecer um a cada minuto, de repente acontece um a cada 2 horas, 1 hora liga e fica um tempão desligado e assim por diante. E o S10 é regime com cargas constantes e distintas, ou seja, as cargas são constantes, portanto, mas uma vez que elas estão conectadas, elas são constantes, mas existem vários tipos de carga. Conectou a carga, determinada carga, uma vez que ela está conectada, o regime é constante. Okay? Isso é, portanto, o nosso regime de serviço. É outro fator que nós vamos dizer na hora de comprar o motor. Então a gente já está dizendo, nós queremos um motor de corrente alternada, de 220, 60 Hz, a gente vai especificando tudo isso. Vimos a categoria de conjugado, classe de isolamento, e agora a gente vai dizer também, eu quero um motor que seja do tipo S2, S3 e assim por diante. Aqui acaba este vídeo.